Hoje nós vamos conhecer o Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, um lugar que vem recontar a história das diversas formas de trabalho, abrigando e difundindo um acervo representativo sobre o universo das artes e ofícios no Brasil. O Museu de Artes e Ofícios está instalado na Estação Central de Belo Horizonte, por onde transitam milhares de trabalhadores diariamente. Um ótimo lugar para a instalação de um museu dessa espécie. Para abrigar o acervo, foram restaurados 2 prédios antigos, de rara beleza arquitetônica, tombados pelo patrimônio público. A criação da Praça da Estação coincide com a fundação de Belo Horizonte, no final do século XIX. A Estação Central era uma importante referência urbana. Constituía-se como centro de recepção de pessoas e materiais que vinham colaborar com as novas construções arquitetônicas no interior do país. A implantação do Museu de Artes e Ofícios, que foi criado a partir da doação ao patrimônio público de mais de 2.000 peças pela colecionadora e empreendedora cultural Ângela Gutierrez, revela a riqueza da produção popular, os afazeres, os ofícios e as artes, que deram origem a algumas das profissões contemporâneas. As obras de estruturação deste lugar tiveram início em 2001 e ele foi inaugurado em 14 de dezembro de 2005, com a abertura ao público marcada para o dia 10 de janeiro de 2006. Nós temos aqui 2 prédios que eram as antigas estações ferroviárias de Belo Horizonte. O primeiro prédio é da antiga Estação Ferroviária Central do Brasil e o segundo prédio da antiga Estação Ferroviária do Oeste de Minas. Então a própria arquitetura que a gente, foi um trabalho de restauração que durou anos e a ideia era utilizar esse prédio, inclusive, para mostrar a arquitetura que a gente tinha em Belo Horizonte, que está presente em outros prédios também da cidade, da Avenida Afonso Pena, por exemplo. E esse prédio também é uma atração além do acervo do museu, que pode ser encontrado nas galerias. O Museu de Arte e Ofício é um museu que fala sobre o trabalho, a história do trabalho que a gente tem aqui. Então a palavra ofício remete a isso, mas é um trabalho um pouco diferente de como a gente entende o trabalho hoje em dia. A gente está falando de um trabalho que tinha uma relação de mestre e aprendiz, um trabalho que era passado muitas vezes de pai para filho, um trabalho que era aprendido às vezes na rua, observando outra pessoa executar aquela ação. Então é um museu que vai falar sobre diferentes tipos de trabalho do período pré-industrial. Quer dizer, a gente está falando de uma época em que nada era ligado na tomada, em que as coisas, muitas vezes a pessoa produzia o próprio objeto de trabalho, a própria ferramenta, e é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de ferramentas de trabalho pré-industriais de vários tipos de ofícios que compuseram não só a história de Minas Gerais, mas a história do Brasil. Então, o museu ele é dividido por ofícios, que são trabalhos diferentes. Então aqui a gente vai ter ofícios do transporte, que vai ter vários ofícios também diferentes, o tropeiro, canoeiro. A gente vai ter os ofícios ambulantes também, um pouquinho sobre o comércio. Então, o museu que é constituído por 2 galerias, que vão abrigar aí esse acervo que é bem grande, vão ter ofícios diferentes. Os tropeiros, a gente vai ter várias peças que vai constituir o ofício ali, Então, a presença do couro muito importante para fazer os alforjes, as broacas, que eram onde eram carregados, os grãos, as coisas que os tropeiros levavam nas viagens, A comida, que é esse nome típico, está relacionado aos tropeiros também. A questão da roupa, que era uma peça muito importante. E mesmo a questão dos tropeiros, como sendo muito importante para o Brasil, porque eles viajavam, além de levar mercadorias, também levando informações para as pessoas, coisas importantes. Então, a presença desse ofício como sendo muito importante no período pré-industrial do Brasil. O canoeiro é uma profissão muito similar ao tropeiro, ele também viajava, Só que essa viagem era diferente, era uma viagem que era feita nos rios, Eles também iam levar mercadorias. Interessante desse ofício, a canoa, por ser muito grande, que era feita com o tronco de uma árvore só, Então
Então, se a gente pensar no trabalho que tinha numa época onde não tinha ferramentas suficientes, não tinha muitas peças para o trabalho, né? Então, é um trabalho muito complicado para fazer, demorado também, né? Então, os escravos, eles faziam todos os tipos de trabalho, né? Uma vez que eles tinham um dono, eles tinham ali que fazer o que o dono mandava, então qualquer tipo de trabalho ele ia fazer. Então, é a profissão também sendo aprendida através da experiência, né? Então, você vai fazer, vai testar, até você ter o domínio dessa profissão. Então, essa sala, ela chama Sala de Proteção do Viajante. E ela vai mostrar as proteções que esses viajantes utilizavam, né? Então, viajar era algo muito perigoso, né? Pode-se dizer que a viagem era uma forma de trabalho também, né? Era uma profissão, porque numa época onde só tem mato, era muito perigoso, né? Era o desconhecido. Então, esse medo mesmo de não saber o que encontrar. Então, essa sala vai mostrar as proteções que os tropeiros, que os canoeiros, que esses viajantes utilizavam, né? Então, a proteção com o mapa, muito importante, né? De extrema importância o mapa. A proteção com as facas, a proteção da roupa, que era feita de um couro muito específico, mais resistente, né? Porque além de ter o próprio perigo, né, do ambiente, lugares muito fechados, que tinha espinho, perigos de bicho, né? Também tinha o perigo de você encontrar um escravo que estava fugindo, um índio, um ladrão. Então, todo tipo de proteção era bem-vindo e era importante. Então, na hora de viajar, você tinha que pensar, tinha que olhar o que você ia levar, né? Era uma coisa que era preparada. Após passar pelo corredor, nos deparamos com mais 2 andares de muito conhecimento. São diversos ofícios que constroem o nosso passado, presente e futuro. Confere aí que tem muito mais por vir. No corredor que dá acesso a outra galeria, nos deparamos com um banner que nos leva a refletir. Com quantos ofícios se faz um museu? Aqui estão os nomes de todas as pessoas e seus trabalhos que contribuíram na formação deste lugar, desde os estagiários aos curadores e diretores de acervo. Aqui é o Jardim das Energias. O Jardim das Energias é um espaço onde a gente quer demonstrar as formas de energia que eram utilizadas para movimentar as máquinas nesse período pré-industrial. Então, lembrando que a gente está falando de um período que a gente não tinha luz elétrica, não tinha pilha, não tinha bateria, não tinha tomada. Então, o que fazia essas máquinas funcionarem eram formas de energia proporcionadas, na maior parte, pela natureza. Então, a gente tem, além da força humana, a tração animal, e aqui a gente demonstra a energia da tração animal através do moinho de cana, de açúcar, que é movimentado por bois ou cavalos, e a força da água, que movimenta a roda d'água, e o moinho de fubá, que é esse que está aqui atrás da gente, né? Então, a água bate embaixo, esse moinho movimenta, o milho cai em cima e é transformado em fubá, que era utilizado nas refeições, na alimentação de boa parte da população.
Essa seção do museu é a parte onde a gente fala dos ofícios do couro. Então aqui a gente vai falar um pouquinho desde a fabricação e da transformação do couro cru no couro curtido, que é o ofício do curtidor de couro, quanto alguns produtos derivados, por exemplo, o chapéu e o sapato, que tinham uma função social importantíssima nesse Brasil pré-industrial. Aqui atrás da gente tem um avental de curtição de couro, e esse avental ele é um dos símbolos do museu, porque nesse avental vocês podem ver a marca do corpo da pessoa que utilizou. Então a ideia é mostrar que durante muito tempo a pessoa utilizava essa ferramenta por um período tão extenso que eventualmente a ferramenta e o corpo da pessoa começavam a se confundir. Você já não sabia mais quem era o artífice e o que era o objeto. Então é um dos símbolos que a gente quer mostrar, né, um dos símbolos que mostram a proposta do Museu de Artes e Ofícios, que é falar desse trabalho, desse lado humano por trás do trabalho. Olha, três culturas importantíssimas nesse período pré-industrial que nós temos aqui no museu são as culturas de mandioca, cana-de-açúcar e café. E é disso que esse espaço dos ofícios da terra fala. Então aqui nós vamos ter pequenas culturas, né, de café, mandioca e cana, que podem ser, o visitante que chegar no museu pode sentir o cheiro, pode interagir com essas culturas de uma maneira um pouco diferente da que se espera que fizesse no museu convencional, né? E aqui também nós vamos ter peças ligadas ao mundo do café e da cana. A gente vai ter as formas para fazer os pães de açúcar, que virariam um açúcar mascavo. Nós teremos aqui um vídeo que mostra a fabricação de rapadura. Temos materiais para cultivo, para debulhar café, e temos uma série de materiais, inclusive lá no fundo a gente vai ter alguns alambiques, né? O alambique para fazer a aguardente, a cachaça, que é tão típica desse período e até hoje um dos produtos mais importantes de exportação do Brasil. Nós falamos um pouquinho sobre a madeira, que era uma das principais matérias-primas do período pré-industrial no Brasil, né? Então aqui atrás a gente vai ter tornos de madeira, materiais para trabalhar, para nivelar, para cortar e para colocar essa madeira no formato que a pessoa queria, né? Então quando a gente fala do Museu de Artes e Ofícios, a gente está falando de artistas, de fato, que muitas vezes não se viam como artistas, mas hoje são reconhecidos assim pela beleza dos objetos que eles produziam. Mas eram objetos feitos na maior parte do tempo, ou na maioria das vezes, por necessidade. Então, a madeira é uma matéria-prima muito utilizada em quase todos os objetos que são encontrados no museu, né? Era a principal, madeira de lei era muito fácil de achar nesse período, muito abundante. Hoje em dia é muito menos abundante do que a gente gostaria. Era uma profissão muito comum, que hoje também cada vez mais incomum por causa disso. E hoje em dia são mais comuns compensados e outros tipos de trabalho feitos de madeira. E aqui a gente vai ter um pouquinho desse imaginário, de como era trabalhar com madeira, de como funcionava, quanto tempo demorava, que materiais, né, e que produtos você pode gerar a partir disso. Uma figura importante é homenageada neste lugar. Como protetor dos carpinteiros e marceneiros, São José ganha destaque pelo brasão dedicado a ele. O mezanino contendo o ofício do fogo também enriquece o lugar. Aqui podemos encontrar lamparinas, objetos de iluminação particular e pública. E olha só também o que encontramos nesta sala, uma forma de hóstias do século XVIII e XIX. Aqui é a parte mais ao fundo do museu, a gente fala dos fios e dos tecidos. É uma parte do museu e um ofício um pouco mais ligado ao mundo das mulheres do que dos homens, né?
uma das funções específicas da mulher nesse período era o de fabricar tecidos e fabricar as roupas que seriam usadas pela família. Então, a própria palavra confiar vem um pouco disso, de fiar junto, né? Confiar com quem está com você. Então, aqui atrás a gente tem alguns teares que eram bastante usados, mas nós também temos rodas de fiar, nós também vamos ter material para separar, para limpar o algodão, para poder produzir tecido, transformar isso em fio, tingir, né? E o gesto aqui é muito presente em todas as imagens que estão presentes no museu, nas fotos, tudo que a gente tem nesse trecho. O que chama muita atenção é a coisa do gesto que a mulher fazia para poder produzir aquele material que era tão importante para a casa, né? Geralmente, quando a gente fala de ofício, a gente pensa na profissão como a profissão que a gente vê hoje em dia, mas a gente esquece que as mulheres trabalhavam muito, tinha um mundo de trabalho que começava muito cedo, que era importantíssimo para a manutenção da casa e da família e que era fundamental para que aquele mundo continuasse funcionando. Então, uma maneira de louvar esse ofício da mulher que era tão fundamental para o mundo pré-industrial do Brasil. Nós estamos no segundo andar de exposição do prédio B, que é a antiga estação oeste de Minas, aqui do Museu de Arte e Ofícios. E aqui a gente tem a cozinha. A cozinha é importantíssima para o imaginário de Minas Gerais. Quando a gente conta história de Minas, a gente sempre fala da conversa na cozinha, era onde a família se reunia ao final do dia para saber o que estava acontecendo, era onde a mãe acolhia os filhos, era onde o marido que trabalhava fora era acolhido também, era um mundo muito da mulher. E tem uma curiosidade sobre a cozinha que geralmente era o fundo da casa, era onde iam os parentes, as pessoas próximas e tal. Por isso que o visitante geralmente termina a visita na cozinha. Uma vez que ele já está familiarizado com o museu, ele vem na cozinha terminar a visita, né? Então ali a gente vai ter um fogão de lenha tradicional dos séculos XVIII, XIX principalmente, e ainda muito comuns no século XX em muitos lugares. E nós temos vários objetos típicos da cozinha de Minas Gerais, né? E aqui em volta da gente a gente tem objetos ligados à transformação e conservação de alimentos. Então, transformação e conservação de carne, a feitura do queijo, que é um patrimônio cultural de Minas Gerais hoje em dia, e uma série de outros elementos da nossa culinária vão ser tratados aqui. O suor do trabalho, a arte de viver bem o dia a dia. Deus se apresenta nas pequenas coisas, naquilo que parece corriqueiro e comum. Um novo olhar sobre nossa vida nos faz rever a bênção de Deus acontecendo. Sejamos gratos ao Senhor pelo trabalho, que nos dá o pão de cada dia. Por mais que pareça pouco o nosso serviço, ofereçamos a Ele, para que multiplique em graças a humanidade. Conheça a Canção Nova em Belo Horizonte. Programação da semana. Segunda-feira, Santa Missa às 18h30. Terça-feira, Grupo de Oração às 19h30. Quarta-feira, Santa Missa pelos Enfermos às 7 da manhã. Quinta-feira, Terço da Misericórdia às 15 horas. Adoração ao Santíssimo às 15h30. E às 19h30, Santa Missa da Misericórdia. Sexta-feira, a Santa Missa ao meio-dia. Acompanhe também a nossa programação pela TV Canção Nova. Venha nos visitar, Avenida Isabel Bueno, número 400, Jaraguá. Adquira nossos produtos em nossas lojas. Informações pelo telefone 31 3306 6690. Canção Nova Minas, canal 45. Eu assisto. Canção Nova Minas, canal 45. Eu assisto. Canção Nova Minas, canal 45. Eu assisto.